Olá, pessoal! Eu sou a Camila Pepe. Para mim é um grande prazer estar participando desse projeto Beleza Sem Fronteiras, juntamente com a Belcol e com você, porque nós três juntos, a gente está conseguindo ajudar pessoas que tanto precisam nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Eu sou a Camila Pepe e hoje eu trago um tema para vocês, onde falamos aí da estética funcional nos procedimentos minimamente invasivos. É um tema aí que está bastante em alta agora na estética. A gente vai conseguir aí difundir vários conceitos novos aí na parte de estética. Pessoal, eu sou esteticista e fisioterapeuta, eu trabalho com estética há 24 anos, esse ano agora em julho vai fazer 24. Eu entrei na estética por conta da instrumentação cirúrgica, que eu instrumentava cirurgia plástica e acabei aí começando com os pós-operatórios, fiz curso de estética técnico, depois fiz fisioterapia, estudei fora, fiz cursos de cosmetologia e eletroterapia na Espanha, depois pós-operatório na Argentina. E hoje eu tenho um consultório aqui em São Paulo, onde eu atendo aí há 22 anos, aqui no mesmo bairro, onde eu tenho aí procedimentos faciais, corporais, pós-operatórios. Trabalho também numa equipe de obstetrícia e ginecologia, na parte de gestação e pós-parto, como fisioterapeuta. A gente faz aí o acompanhamento dessas pacientes, com um trabalho bem bacana, em cima da gestação e do pós-parto imediato. Sempre na parte de estética mesmo e dermatofuncional. E hoje eu tenho um projeto que eu idealizei, que se chama Democratizando a Estética, onde realmente a gente resgata essa força da esteticista, da estética raiz. E é justamente o que eu vim mostrar para vocês no tema de hoje. A gente vai conseguir realmente entender que sim, a esteticista ela é fundamental numa equipe multidisciplinar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho parceria aí com 12 médicos, não só o cirurgião plástico e a dermatologista, pessoal. Eu trabalho, como eu já falei, com obstetrícia, com ginecologia, com equipe vascular, com dentistas, biomédicos, enfermeiros, com a parte aí também da parte de bucomaxilo, a parte de oncologia. Então a gente consegue realmente agregar, né? A parte de estética hoje, como nós falamos que é saúde, sim, nós trabalhamos através dessa estética funcional, essa integração na equipe multidisciplinar. E olha que bacana, né? Quando eu falo em democratizar a estética, sim, é levar ao conhecimento desse profissional o quanto ele é fundamental para realmente a gente obter um resultado de qualidade, né? Não só num efeito Cinderela, em 5, 10 sessões, a gente vai falar isso mais para frente, mas para o profissional de estética realmente ter um real posicionamento dentro da saúde. E aí a gente fala então em estética funcional. E para a gente levar então esse tema, estética funcional já é um termo de muitos anos aí, mas que eu acredito que agora, principalmente pós-pandemia, a gente vai realmente levar à tona esse conceito, né? Então fica claro para vocês que a estética funcional não é um protocolo, não é um passo a passo, não é uma receita de bolo. A estética funcional, ela vem de um conceito onde a gente leva para esse paciente, tanto facial como corporal, o objetivo de uma pele saudável. E a gente tem aí a beleza como consequência, pessoal. Eu falo até que falam que é o equilíbrio entre a pele saudável e a beleza. Eu nem acho que seja isso. Eu acho que a beleza é uma consequência, é uma beleza natural, não é uma beleza imposta. É realmente essa conscientização, tanto do profissional quanto do paciente, que é um trabalho realmente de formiguinha, de qualidade, de resgatar aí a necessidade dessa pele saudável. Então a gente traz hoje como tema da aula os procedimentos minimamente invasivos, porém a gente vai entender que a esteticista ela não pode fazer invasivo, mas ela é uma peça-chave fundamental para o êxito desse invasivo. A gente vai ver quais aí as técnicas que podem ser utilizadas. Mas a gente tem que entender que o invasivo
invasivo ele tem sucesso, ele é duradouro, ele mantém esse resultado, ele tem um resultado de eficácia quando esta pele está pronta para receber esse estímulo. Tanto é pronta em que sentido? Realmente ela ter uma arquitetura forte. E quando a gente fala em arquitetura facial, pessoal, isso a esteticista ela tem que conhecer como ninguém. Para realmente obter essa pele saudável, ela tem que manter esta pele hidratada e manter esta barreira de proteção, né, íntegra. Então veja, não adianta nada um médico fazer um procedimento invasivo, ou um biomédico, ou um dentista, ou uma enfermeira, um farmacêutico, se essa pele não estiver pronta. É muito difícil um profissional que faça invasivo acompanhar realmente a evolução dessa pele saudável, né? Primeiro semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, como nós esteticistas fazemos aí no nosso consultório. Então veja, é um trabalho integrado. Quando eu falei para vocês que eu tenho diversas parcerias, é justamente nisso. Eu trabalho aí com o dentista que injeta o Botox, ele me manda para eu cuidar da pele. A própria dermatologista, ela me manda para ter esse acompanhamento. E aí, pessoal, a gente até pensa também na própria esteticista que tem aí altas tecnologias, né? Então, às vezes tem um ultrassom microfocado, uma radiofrequência, trabalha com uma criolipólise, que seja no corporal, mas às vezes ela não consegue ter um resultado tão efetivo. Por quê? Porque o aparelho não é bom, porque os seus produtos não sejam bons, desculpa. Não, justamente porque essa base pele não está pronta para receber esse estímulo. E para essa pele ser considerada saudável, nós temos que pensar nessa questão da arquitetura, nesses dois pilares, na hidratação cutânea e nessa manutenção de barreira de proteção. Então aí a gente fala em fator de hidratação natural, né? Então quando a gente estudou lá a hidratação da pele, a gente não tem como não pensar nesse NMF, né? Que é um fator realmente natural, ele dá aí essa proteção, ele cria aí mecanismos para justamente essa pele ser saudável, né? Composto o quê? De água, de minerais como sódio, magnésio, cálcio, o zinco, enfim, vários minerais, os aminoácidos, né? As proteínas, enzimas, os lipídios e os glicídios. A gente consegue aí reestruturar esse fator, repor esse fator? Sim. Se a gente trabalhar com elementos que sejam semelhantes, compatíveis, sim, a gente consegue reestruturar. Por isso que é tão importante a gente hidratar essa pele. É tão importante a gente equilibrar esta pele para manter este manto hidrolipídico, principalmente aí pelos fatores de hidratação. Certo? E aí, quando a gente fala nessa perda transpidérmica, né, de água, que é tão assim, preocupante em questão mesmo de saúde da pele, a gente pensa em vários fatores que vão favorecer essa perda. Então, a gente tem desde as alterações metabólicas, os produtos químicos, a espessura da pele, a gente sabe, né, quanto mais fina essa pele for, mais suscetível ela é para essa perda de água, a umidade do ar, os banhos quentes, que são verdadeiros venenos aí para essas peles, o envelhecimento e algumas medicações. Vale lembrar, pessoal, que nessa questão de envelhecimento, não necessariamente quando for uma pele madura, tá? Quando realmente essa paciente ou esse paciente já estiver aí mesmo uma pele já indo para o envelhecimento, por exemplo, pela escala de Goglau. Tá? Hoje a gente também considera essas agressões externas muito potentes em termos de envelhecimento. E olha só que bacana, quando a gente traz para esse conceito estética funcional, pele saudável, a gente fala que a gente classifica uma pele pelo biotipo e pelo estado dessa pele. Então, é muito importante a gente entender, e aí vocês vão entender quando eu falo que a gente não trabalha com protocolo pronto na estética funcional, porque a gente traz a necessidade de cada paciente.
Tá? Então, a necessidade da Camila é diferente da necessidade da Maria, que é diferente da necessidade da Joana. A gente tem que fazer essa avaliação, né, muito bem feita para justamente entender qual que é o dia a dia dessa paciente, o que também ela acaba se expondo e agredindo essa pele, que vai aí favorecer para também essa perda de água, né? E tentar repor isso o máximo possível. Então hoje, quando a gente fala de envelhecimento, não a gente relaciona necessariamente com a idade. Eu pego na minha prática clínica no consultório muitas pacientes novas, mas que já têm aí sinais de envelhecimento pelos seus hábitos diários. Então, uma paciente que não dorme, uma paciente que não come bem, uma paciente que não faz atividade física, que é extremamente estressada, que vive aí na poluição, que vive em cima da luz azul, né, de tela de celular, de computador e acaba agredindo a pele. E isso, então, a gente entende que tudo isso vai acabar agredindo e também descompactando, né, todas as estruturas e perdendo também, favorecendo aí principalmente essa questão da hidratação. E uma vez essa questão da hidratação desbalanceada, aí a gente começa um efeito cascata que vai realmente agredir diretamente essa pele. Tá? Então, quando a gente fala em estética funcional, pele saudável, eu vou bater muito isso até o final da nossa aula, a gente tem que entender que a esteticista, sim, ela é fundamental porque é ela que vai orientar o paciente nessa questão de pele saudável, de hidratação, tanto em cabine como home care, né, pessoal? Por quê? Não adianta nada. Olha só, eu trago aí vários produtos para a gente falar de hidratação, né? Não adianta nada também essa paciente vir a cada 7 dias, 10 dias, uma vez por mês no consultório e ela não manter esse padrão em casa, né? Porque senão fica até desleal com a gente, né? A gente realmente não vai conseguir um resultado ou se conseguir vai ser um resultado muito pobre. A gente fala, é desproporcional, né? Os dias que essa paciente mantém essa pele em casa, os cuidados em casa e os cuidados que a gente tem em cabine, embora a gente tenha aí aparatos que potencializem, né, essas ações, esses ativos, mas mesmo assim ela precisa fazer em casa. Então aqui eu trago vários produtos da linha da Belcol básicos de hidratação. É claro que a Belcol ela tem linhas aí exclusivas para hidratação, para rejuvenescimento, mas por que eu quis colocar aqui a linha básica para vocês entenderem? Eu gosto muito da Arquitetos, né? Então gosto muito de fazer massagem com esse creme, ele tem aí ativos nutritivos que realmente reestruturam essa arquitetura facial. E por que eu quis do básico? É justamente, pessoal, para esteticista entender que ela não precisa nenhuma alta tecnologia de 30, 40 mil reais para trazer isso para a pele da paciente. Se ela tiver um bom produto, se ela tiver as mãos, com uma simples massagem, ela já vai favorecer a permeação desses produtos, ela vai potencializar a ação desses produtos. Então, a gente consegue sim ter um resultado positivo. Então, a gente trabalha aqui, olha, com máscaras, tônicos, cremes, produtos ionizáveis a nível realmente com a proposta de melhorar a hidratação dessa pele, tá? E quando a gente falou também em manter barreira, a gente tem também o uso dos pré-bióticos, né, que são em alta hoje nos dermocosméticos. Eu falo muito de pré-biótico, pessoal, eu sou fã de pré-biótico justamente porque são os pré-bióticos que vão manter aí essa microbiota positiva, que vai, quando eu falei para vocês que a arquitetura era hidratação e manter a barreira cutânea, é justamente o pré-biótico que tem essa função. Então, o pré-biótico, o que ele é? A gente fala que ele é o alimento para manter esta flora positiva que já existe na pele. Então, você mantém essa pele equilibrada, vamos dizer assim, né? Ela consegue aí manter essa flora positiva, tá certo? Então, pré-biótico é muito difundido, principalmente em peles oleosas e acneicas, né, pessoal? Para justamente combater essa flora negativa que está em evidência. Na minha prática clínica, quando a gente traz isso para a estética funcional, a gente entende que, sim, todas as peles precisam de pré-bióticos.
A pele madura, a pele na menopausa, a pele que está indo para o envelhecimento, a pele oleosa sim, a acneica, a desvitalizada, a pele seca. Todas as peles precisam de pré-biótico. O que depende, assim, se for uma pele oleosa, acneica, a gente intensifica o uso, usa todos os dias 2 vezes. Se for uma pele mais, uma pele mista ou uma pele mais envelhecida, a gente pode de repente usar 1 vez por dia. Então o que eu quero que vocês entendam é prebiótico sempre para todos os tipos de pele. O que vai interferir aí é a necessidade do equilíbrio, né? Quem que está mais em desequilíbrio? A flora negativa ou positiva, para tentar passar isso principalmente como home care. Todos os meus procedimentos em cabine, antes do filtro solar, eu finalizo com esse pré-biótico, tá? E eu gosto muito de prescrever para elas usarem em casa, tá? Então, aí com isso, a gente pensa, então, na arquitetura facial que eu falei para vocês, de hidratação e de manter microbiota em cima dos pré-bióticos. Então, veja que a gente tem aqui esse papel fundamental da esteticista em qualquer pessoal, especialidade médica, em especialidade estética. Então, a parceria da esteticista com o biomédico, a parceria da esteticista com o médico, da esteticista com o dentista, da esteticista com o enfermeiro, da esteticista com o farmacêutico, ou seja, a gente agrega, e agrega sim para um resultado positivo. Se a gente for pensar, então, em procedimentos minimamente invasivos, como eu comecei a aula, eu falei para vocês que eu era instrumentadora, há 25 anos atrás. E 25 anos atrás, a cirurgia plástica, a gente não tinha essa gama de tratamentos que a gente vai ver alguns deles aqui hoje. A gente tinha o quê? A ritidoplastia, né? A plástica, o lifting facial, o peeling de fenol extremamente agressivo e só. Certo? Era isso que a gente tinha. E a dermoabrasão, extremamente também, o lixamento profundo, né? Nada comparado com o peeling de diamante, pessoal, é bem profundo mesmo. A gente tinha um downtime de recuperação absurdo, um índice de infecção grande, um tempo, né, de recuperação, o paciente naquela fase dos primeiros 15 dias, até um pouco arrependido pelo grau de procedimento invasivo que ele estava se apresentando ali. Com o tempo, então há 25 anos atrás, foram realmente passando por processos de aparecimento, aí surgiram, né, novos procedimentos que até ontem, eu tive até uma live com uma cirurgiã plástica, ela falou isso, ela falou, a faixa etária do lifting facial mudou. Antes a gente operava pacientes com 40, 45 anos, hoje 60, até mais que isso. Por quê? A paciente ela vem passando por procedimentos, cuidando dessa pele, né? A gente vai deixando essa cirurgia cada vez mais tardia, né? Agora, o que a gente tem que entender? Que os procedimentos minimamente invasivos, não é porque é minimamente invasivo que ele deve ser feito à torta e à direita, né, pessoal? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que a gente tem que ter um critério, mesmo porque quanto mais saúde para essa pele a gente resgatar em cabine, realmente vão ser minimamente invasivos. Então, e também entender que, assim na estética, como a gente não quer a receitinha de bolo, no minimamente invasivo, não. O que está acontecendo é que todo mundo está fazendo injetável à torta e à direita, né, sem critério, e todo mundo com o mesmo rosto. E se a gente puxar isso para a estética funcional, a gente vai entender que isso não é necessário, que a gente vai manter o objetivo desse minimamente invasivo, que é o quê? O mínimo, o detalhe, aquele pequeno detalhe, porque a pele vai estar com saúde, então eu vou aplicar o Botox, sim, minimamente, naquele detalhe. Eu vou fazer o preenchimento naquele detalhe, tá certo? Então veja como a estética funcional, ela traz realmente um conceito, mudando aí toda essa intenção, né, do injetável. Isso é ruim, porque então eu sou um profissional que eu faço injetável e vou injetar menos. Não, você vai injetar no mínimo, com qualidade, com resultado muito melhor, mais duradouro, a sua paciente realmente muito mais satisfeita, porque ela vai ter naquele detalhe assim, nossa, a Camila tá diferente, mas eu não sei, não consigo ver, ela tá
harmonicamente bem. Diferente de virar para mim e falar, nossa, a Camila fez botox ou a Camila preencheu, né? Então, veja, é um conceito. Estética funcional, pessoal, é um conceito. E se a gente fizer aí uma pesquisa, a gente vai ver que esses procedimentos minimamente invasivos só vêm a crescer. A gente tem aí, olha, em 2017, mais de 3 milhões de procedimentos não cirúrgicos, né? E a estética, ela cresceu coisa de 400% e não para de crescer. A gente sempre fala que a beleza, né? Estética e beleza, enfim, nunca entra em crise. A paciente sempre vai dar um jeito de fazer, né? A gente vê aí pelos congressos e feiras, sempre com novidades, sempre altas tecnologias envolvidas, muita pesquisa, né? Justamente porque é um setor que não para, né? No ranking da estética, o Brasil ele só perde para os Estados Unidos, né? Ficando aí o Brasil em segundo lugar quando a gente fala aí em estética, tá certo? Esses procedimentos minimamente invasivos que nós vamos ter, o que significa minimamente invasivos? De recuperação imediata, a paciente ela não precisa ficar muitos dias afastadas, às vezes até nenhum. Tem procedimentos que ela volta para as suas atividades sociais, trabalhos imediatamente. Tem procedimentos que às vezes 1, 2 dias, mas diferente, como eu falei para vocês, de uma cirurgia de lifting facial, de um peeling muito agressivo, como era antigamente, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte da aula é que o papel da esteticista, independente do procedimento, pessoal, se é cirúrgico, se vai ser minimamente invasivo, se essa paciente só vai cuidar da pele, a esteticista ela tem uma real presença nessa equipe multidisciplinar, tá? Qual que é o papel dela? Resgatar a saúde dessa pele. Se essa pele estiver saudável em cima desses dois alicerces, hidratação e barreira cutânea, a gente vai ter uma pele saudável com mais resultados positivos em qualquer procedimento que a gente vai fazer, tá? Então, até fica aqui para todo mundo pensar que ninguém concorre com ninguém. Olha que bacana, a gente se completa, né? Esteticista e profissionais e outros profissionais da área de estética, tá certo? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos não injetáveis, né? Então, como eu falei, os minimamente invasivos nós dividimos em injetáveis e não injetáveis. Sempre que a gente pensar aí em procedimentos não injetáveis, pessoal, a ideia é sempre ali na teoria da agressão-reparação, né? Então, a gente agride esse tecido de uma maneira não muito absurda, né? Como antigamente, como eu falei para vocês, o peeling de fenol, a dermoabrasão muito profunda, enfim. Mas a gente acaba realmente tendo essa agressão para existir o processo de cicatrização, de reparação tecidual, que é dividido em 3 fases, né? O processo de inflamação, granulação e maturação, porque no final desse processo, o que a gente vai ter? Colágeno, tá? Então, de uma certa forma, eu consigo agredir, reparar, e esse tecido, no final desse processo de cicatrização, que acontece naturalmente para sanar essa agressão que eu fiz, eu vou ter ali colágeno. E aí, de repente, para tratar indicações de rejuvenescimento, de rugas, de estrias, isso é bem positivo, tá certo? Então, a reparação, ela vai envolver essa regeneração e uma formação aí de um novo tecido, tá certo? Então, por isso que a gente sempre fala em procedimentos que, de uma certa forma, agridem o tecido para você poder regenerar e ter no final colágeno, tá bom? Um dos procedimentos bem antigos aí, né? A gente fala do electrolifting, realizado pela corrente galvânica. Então, a gente usa agulhas justamente aí para trabalhar rugas específicas. Essa corrente também vai gerar aí um processo inflamatório por conta da agressão, acabar causando uma queimadura, né? Nessa ruga. E aí entra num processo de reparação e no final a gente vai ter
uma melhora do aspecto dessa ruga. Também é usado muito em estrias, tá, pessoal? Foi muito usada essa técnica na década de 90, início dos anos 2000. A gente tem aí descrita pela Elaine Guirro. Tem várias técnicas de aplicação, todos os procedimentos que a gente for citar aqui, é bem importante que se você se identificar com algum deles, você realmente faça um curso de aperfeiçoamento de determinada técnica, tá? Eu sou muito chata com isso, eu sempre falo para os meus alunos, é importante que você gostou do microagulhamento, vá fazer um curso só disso. Você gostou de electrolifting? Só disso. Não dá para assistir um vídeo nas redes sociais e sair fazendo, ou não dá para você comprar o equipamento, ter treinamento daquele equipamento e achar que sabe fazer a técnica, né? Eu sempre falo, uma coisa é você aprender a dirigir, outra coisa é você comprar o carro. Na concessionária, eles vão te ensinar a particularidade do seu carro que você comprou, mas ensinar a dirigir você tem que saber, né? Eles não fazem, tá certo? Então, a mesma coisa aí com todas as técnicas que a gente for falar agora. Se acender uma luzinha ali e você se simpatizar com alguma técnica que eu for falar aqui, o ideal é você se aperfeiçoar, tá certo? O microagulhamento, né, eu sou meu xodózinho aí também, nós falamos aí de uma indução percutânea de colágeno através dos rollers descartáveis ou da caneta, né, ou do microagulhamento automatizado, onde a gente só descarta o carrossel de agulhas. Independente do roller aqui, pessoal, embora muita gente ainda faça absurdos com o roller, ele é descartável, uso único, mesmo que seja na mesma paciente. A ideia dele é justamente, através desses microfuros, promover aí uma agressão para ter a regeneração. O grande diferencial do microagulhamento é que a gente mantém essa epiderme íntegra, né? Então, realmente com uma rápida recuperação e ainda um estímulo de colágeno bem satisfatório. Então, a gente tem aí profundidades de agulhas diferentes, isso vai determinar o plano, né, a profundidade que você vai estar atuando, então a gente tem que respeitar aí os nossos limites de acordo aí com as nossas classes, tá? Não são todas as agulhas que todos os profissionais podem trabalhar. Se você se identificar com microagulhamento, é bem interessante que você faça um curso só de microagulhamento, que tenha prática clínica, que você se sinta bem confortável quando você acabar esse curso para poder atender suas pacientes, tá bom? O jato de plasma, né, que tem aí desde 2005, é uma tecnologia europeia, ele na verdade é um gás aí que fala que é um outro estado da matéria, é o quarto estado aí que a gente fala, ele é muito indicado para rejuvenescimento, aqui no caso a gente fala aí em blefaroplastia, né, não cirúrgica, onde realmente a gente consegue agredir o tecido para ter uma reparação, com casos aí muito positivos, mas eu volto a falar, principalmente em jato de plasma, a gente vê muitos erros por aí, justamente porque a pessoa não se aperfeiçoa, tá? Então, quer fazer associações, quer assistir um vídeo ou ver o fabricante ensinando, já acha que pode fazer. O jato de plasma, ele tem muitas particularidades, os resultados dele são muito bons, mas realmente você precisa se aperfeiçoar, tá bom? O laser de CO2, né, então, geralmente aí os médicos aplicam, teve um boom aí do laser de CO2, né, eu tenho algumas pacientes que são um pouco medrosas aí, e tem algumas memórias ruins, porque a recuperação dele não é tão rápida como o microagulhamento, como o eletrolifting. O jato de plasma tem ainda um período chatinho de recuperação. O laser de CO2 é o pior deles, tá, pessoal? Porque justamente ele é muito ablativo, que a gente fala, ele é invasivo, ele provoca realmente uma queimadura, ele vai estimular aí muito colágeno, vai realmente dar uma retração de pele, é bem interessante para essa questão até de flacidez, trabalha também estria, não só a questão do facial, mas o downtime, né, o período de recuperação dele não é tão legal. Então, veja como a paciente fica, né? Isso aí em 4, 5 dias ela já tá melhor. Mas olha que interessante o que eu vejo, a atuação da esteticista também para depois acalmar essa pele, recuperar esse tecido. Então, eu trabalho com algumas dermatos que me mandam antes e depois do CO2 para a gente ter esse acompanhamento da pele, tá certo?
E aí, a gente falou, então, dos procedimentos, alguns procedimentos não injetáveis, né? E agora a gente vai falar dos procedimentos injetáveis, que todos os profissionais podem fazer no caso da carboxterapia, tá? Então, a carboxterapia, eu sou, assim, suspeita para falar de carboxterapia. Eu tenho uma experiência e um xodózinho mesmo pela técnica, é a infusão de CO2 medicinal, que tem aí vários benefícios, é um recurso que a gente consegue utilizar em todas as disfunções estéticas, desde a ponta do cabelo até a ponta do pé, quando você vai trabalhar, por exemplo, uma úlcera de um pé diabético, mas ela é ótima para cabelo, estria, rugas, celulite, gordura, a parte de flacidez de pele, a parte de olheira, papada. Então, veja, você com um recurso, você consegue tratar todas as disfunções, se a gente for pensar, tá? Também requer um treinamento exclusivo, né, dele, não adianta também com agulha. A esteticista, ela pode fazer carboxterapia desde que o seu equipamento, que eu até coloquei aqui um exemplo, tenha classificação grau 2 na sua Anvisa, tá certo? E também tem que ter aí a certificação de um curso não online, tá? De um curso presencial. Aqui eu trago, né, a proposta da carboxterapia, ela melhora muito a oxigenação local pelos seus efeitos fisiológicos, e a gente também tem aí uma melhora da qualidade da pele, estimula muito o colágeno. Então aqui veja, trabalhando aqui essas ruguinhas periorais, né, famosos código de barras, olha quanto a gente melhora. Tudo bem que a luz está um pouquinho diferente, mas a gente consegue realmente ver o quanto melhora. E o que é legal da Carbox, pessoal, que independente de tratar a ruga, a gente vê uma melhora como um todo, porque a ação do gás está ali no local, né? Então, a gente tem sempre um efeito secundário positivo com a Carbox. Então, eu falo, às vezes eu vou tratar gordura, a paciente não quer tratar estria de jeito nenhum. A gente acaba também tendo uma melhora da estria, ou vice-versa. Eu trabalho muito com pós-parto, as estrias dessas pacientes. E aí a gente começa a ver melhora da flacidez de pele, melhora da gordura, mesmo que em planos de aplicação diferentes, né? A gente também vê esse efeito secundário, é bem positivo. Eu acho que o grande chamariz aí da carboxterapia é que não existe downtime. O paciente fala, ai, mas dói muito, ou às vezes até profissionais falam. A carboxterapia, pessoal, ela passou por uma evolução, tá? A gente fala de uma carboxterapia sem pesquisa científica, comprovação científica, sem uma carboxterapia que realmente doía, sem muito fundamento, no anos de 2008, 2009. A gente está em 2020, a gente tem vários trabalhos direcionados com a Carbox, inclusive do HC aqui de São Paulo, com a equipe de cirurgia plástica, equipe de dermatologia. Então, tem vários cirurgiões, inclusive um tratado, um livro de carboxterapia escrito por um cirurgião plástico. Então, ela passou por uma evolução, inclusive até a agulha de aplicação da carboxterapia mudou, tá? Então, a gente já começa até pela agulha. Pensa em questão de equipamento, de protocolos, né, de objetivos, de maneira que se trabalha de fluxo e volume de gás. Então, realmente é aí um grande coringa num consultório estético, tá certo? Aqui de novo, olha, uma outra paciente, né? A gente trabalhou colo dela. Veja a questão aqui, colo é um pouco difícil da gente encontrar algum recurso para trabalhar, né? Sempre pensando na questão da estética funcional. Hidratando essa pele, mantendo barreira e aplicando o gás medicinal, tá certo? CO2 medicinal. Um outro procedimento, aí a gente já como esteticista e as fisioterapeutas também não podem fazer, as outras classes podem, né, que tem a liberação do seu conselho para invasivos. O Skin Buster, então, na verdade, nada mais é que a aplicação em vários pontos, face, pescoço, colo, mãos, mesmo na parte corporal.
de determinadas substâncias. Então, por exemplo, o ácido hialurônico, que vai aí ainda manter essa hidratação da pele, a vitamina C, dependendo aí da mescla também você pode fazer na parte do Skin Buster, e principalmente para você melhorar a qualidade de pele, para você melhorar hidratação. Você pode associar a sua hidratação em cabine e também aí mandar para um profissional que faça o invasivo para ter aí realmente a aplicação do Skin Buster. Na questão da toxina botulínica, né, então a gente fala aí do Botox, que é um nome popular. Na verdade, ele é usado muito na medicina. A gente usa muito nessa parte dos espasmos musculares, né, microcefalia, paraplegia, e aí foram, na verdade, percebendo que a gente tinha melhoras na questão aí principalmente de rugas em rejuvenescimento, tá? Então ela veio depois para a medicina estética. Quem pode fazer? Todos os profissionais da área de estética que o conselho libere, esteticistas e fisioterapeutas não. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa indicação do Botox, pessoal, porque a paciente ela costuma não ter rugas. A intenção aí da toxina é paralisar a ação do músculo e aí a paciente acaba realmente se viciando, porque conforme vai passando o efeito dessa toxina, o mínimo de ruguinha que aparecer, ela já vai se incomodar, ela vai querer fazer. Então aí a gente fala, no mínimo aí 6 meses de uma aplicação para outra. Às vezes eu tenho um paciente com 3 meses que fica enlouquecida, que já quer reaplicar. E aí isso não está indicado, tá? A gente não pode também reaplicar nesse período menor de tempo. E é muito importante que o profissional de estética saiba que assim que aplicou, a gente tem que ter aí uma janela de até 10 a 13, chegando até 15 dias, dependendo do profissional aí, fale para a esteticista não mexer. Se a paciente fala para você que fez esse tipo de injetável, pessoal, é importante você ter a liberação do profissional que fez esse injetável para a esteticista poder mexer nessa pele, tá certo? E aqui, olha, eu trago para vocês justamente onde é mais aplicada a toxina, então em rugas frontais, da glabela, ou as perioculares, né? Então aqui os pés, famosinhos pés de galinha. Então veja aqui nessa paciente, ela não é minha, tá certo? Mas para a gente ver essas rugas aqui em região frontal, depois da toxina, olha como realmente a gente não vê, né? Nem resquício dessa ruga. E o que é importante também, pessoal, a gente orientar essa paciente que fica aí na sede do resultado, né? Fica super ansiosa e fala, eu fiz o Botox faz 5 dias e não mudou nada, não aconteceu nada. Justamente porque essa toxina, ela tem aí um período de começar a agir, tá? Que geralmente é aí de 7 até o 13º dia, tá certo? Pode ser que aconteça, é comum, de repente, ter que fazer um ajuste, né? Um retoque mínimo numa região, se de repente não ficou simétrico, isso pode acontecer também, tá certo? Então, como a questão aí, principalmente de terço superior de face, tá? Embora tenha alguns procedimentos também, principalmente aqui nas ruguinhas, mais na região nasal, e também agora tem uma técnica que se chama Nerferetite, que alguns médicos acabam aplicando na região de pescoço, tá? E de face também, tá certo? E os preenchimentos, né? Então, com uma substância aí de ácido hialurônico, justamente para você preencher, revolumizar, né? Repor o volume de regiões aí da face. Mãos também, a gente vê profissionais aplicando para repor volume, tá certo? O que acontece? Essa questão de melhoras do contorno, de formas, né, pessoal? A gente vê que realmente está virando essa questão de volumizar, até a gente vê que tem a receitinha lá de bolo, né? Então, você vai melhorar a questão da questão do top model look, né? Do ângulo da mandíbula. Então, todo mundo mais ou menos com o mesmo rosto, volumizar lábios também, muito comum agora. Então, a gente tem que ver realmente qual que é a necessidade de cada paciente,
tá? E nada disso, pessoal, vale a pena se você não tiver essa pele muito bem estruturada, tá? Porque a gente percebe até que o tempo que é para esse produto aí realmente durar, acaba sendo até menor, porque a sua pele não está pronta, então ele acaba recebendo todo o que você quer volumizar, ele vai usar para outras funções, tá certo? Então, por isso que é tão importante essa equipe multidisciplinar. E aí, quando a gente fala de procedimentos injetáveis, né, e não injetáveis, a gente fala aí dessa linha muito importante quando a gente fala em minimamente invasivos, que é a linha pré e pós-inject. A linha pré-inject, ela é dividida, né, em produtos pré-injetáveis e pós-injetáveis. Na questão do pré-injetável, a gente tem que pensar sempre numa asepsia aí de qualidade, de eficácia, porque pensem que a maioria dos procedimentos que a gente falou aqui, a gente falou em agressão para reparação e falamos em injetáveis propriamente ditos, ou seja, a via de acesso ali para uma bactéria, para você desenvolver uma infecção, é justamente fácil, tá? Então, essa asepsia, ela tem que ser realmente muito bem feita. A gente tem aí, então, a pré-inject é uma loção antisséptica própria para um pré-procedimento estético, à base de clorexidina, sálvia, amamelis, mas quando a gente fala de clorexidina, pessoal, ela é um agente muito importante, antimicrobiano, desinfetante, ele é antisséptico. A gente usa aí principalmente contra germes positivos e negativos, incluindo, olha só, o pseudomonas, tá? Fungos, leveduras, então é importantíssimo que a gente faça essa asepsia com clorexidina, álcool 70, enfim. Eu prefiro a questão da clorexidina, principalmente quando a gente for tratar face, tá? Para não ter esse contato do álcool aí no rosto do paciente. Então, independente do procedimento que você for fazer, minimamente invasivo, se é injetável ou não, a própria Carbox, o microagulhamento, que seja, o jato de plasma, a gente precisa ter essa eficácia na questão de asepsia, e a gente fala aí do pré-inject. Quando eu falei para vocês nessa questão do processo de agressão para regeneração, porque a gente quer realmente aí esse processo de reparação tecidual para a gente ter ali a ativação do fibroblasto, né, e melhora aí desse tecido, a gente pensa no processo inflamatório, né? Então, o pós-inject, na verdade, ele é um gel para você finalizar os procedimentos, desde que caiba isso na técnica que você estiver utilizando, tá certo? Que ele vem com uma proposta de você modular esse processo inflamatório. Então, é muito importante, pessoal, vocês não considerarem que ele é um anti-inflamatório, ou seja, que não vai acontecer este processo inflamatório. Sim, vai acontecer de uma maneira controlada, de uma maneira modulada, tá? Então, veja, olha, ele protege e restaura a pele danificada, conserva o tecido contra os agressores externos, ele blinda esse contato direto com o ambiente, tá certo? Integra hidratação, que é importante também nessa fase, ele agiliza essa reconstrução tecidual por meio de ativos. Que ativos? Alantoinina, TGF-beta, sódio, magnésio, zinco, manganês, olha quantos minerais nós temos aí, o ácido hialurônico, matriquinas e o colágeno. E aí as estrelas, né, desse produto, a gente fala dessa questão aí do TG-beta 3, que na verdade ele faz uma sinergia com o fator de crescimento fibroblástico básico, tá certo? E aí, o que vai acontecer com isso? O que é o fator de crescimento? Ele é um comunicador celular, né, que vai aí auxiliar na ativação dessa matriz extracelular, vai prevenir fibrose, então ele é uma estrela aí na composição do pós-inject. Junto com matriquinas, tá certo? Que é o que? É um peptídeo, então que vai combater o envelhecimento precoce, mas também ele vai auxiliar em recrutar fibroblasto, vai ativar a microcirculação, ele vai modular o processo inflamatório. Então, e olha só que interessante, quando a gente até fala dessa questão
do envelhecimento, né, que ele vai conseguir então fazer essa reconexão com essa junção derme-epiderme que a gente acaba aí pensando em efeitos fisiológicos do envelhecimento, que essa conexão acaba aí sendo danificada, né, quando a gente fala de envelhecimento, tá? Então a gente tem aí vários ativos com essas duas estrelas aí levando essa função do pós-inject bem positiva num procedimento minimamente invasivo, seja ele injetável ou não, tá bom, pessoal? E aí a gente fala nessa linha, né, pré e pós-inject, porque a intenção dela é promover essa segurança realmente na asepsia, né, certo? Que realmente você vai estar aí evitando uma infecção, uma complicação no seu procedimento, e essa questão de promover a proteção quando a gente fala do pós-inject, por aí ter aí esses aliados que vão modular esse processo inflamatório, tá certo? Então, o que eu gostaria de passar para vocês nessa aula, que a estética funcional ela está totalmente ligada a procedimentos minimamente invasivos, que se essa pele não tiver considerada saudável, se a gente não tiver saúde nessa pele mantida pela hidratação e manutenção da barreira cutânea, esse resultado ele vai ser pobre ou ele até pode não existir, tá certo? Ele vai se passar muito rápido. E que realmente essa sincronia entre esteticista e profissionais que aplicam os injetáveis, os invasivos, realmente é uma sincronia de sucesso, porque justamente a gente vem baseado num conceito de estética funcional, que principalmente agora, pessoal, depois dessa quarentena, onde a gente vai ter pacientes diferentes, que são pacientes que agora tiveram todo esse período para olhar para si, e realmente um paciente de exigência e que vai realmente pensar na saúde, não só no efeito imediato, ela vem com tudo agora. Então, estética funcional é um termo antigo, mas que eu até falo, preciso a quarentena acontecer para o profissional resgatar e entender a sua real importância. Tá bom? Aqui estão os meus contatos, o meu site, me sigam no Instagram, CPEP Estética, para mim é um prazer recebê-los, a gente tem um grupo de estudo bem interessante, a gente se encontra todos os dias com conteúdo gratuito aí entre os alunos. Para mim, como eu falei, é um prazer, o meu e-mail tá aí, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, uma satisfação imensa participar aí desse projeto muito bacana que a Belcol aí idealizou, Beleza Sem Fronteiras, ajudando tanta gente. E aí, #aprendendo na quarentena, né, pessoal? Porque realmente foi um período que a gente conseguiu aí se aperfeiçoar e conseguiu aí se reciclar e receber várias informações e se preparar para uma volta de qualidade, levando aí muito conhecimento para os nossos pacientes. E olha só que bacana, nessa semana ajudando quem precisa. Eu gostaria então, um beijo para vocês, muito obrigada e até uma próxima.